meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês, iniciando mais uma edição. Hoje eu estava aqui às voltas com um monte de informação, uma papelada danada, de repente muda tudo. Eu ia fazer um programa, acabo fazendo outro. Hoje, daqui a pouquinho, atenção, policiais, eu tenho um assunto importante a discutir com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação que eu recebi aqui, um e-mail, e eu escrevi no Facebook com relação a isso, já por mais de uma vez, que aqueles movimentos de rua que nós estávamos vendo, que são legítimos, absolutamente legítimos, ali o exercício pleno da democracia, o exercício pleno da cidadania enquanto alguém que se sente prejudicado ou não atendido ou com o direito a reivindicar, ele tem todo o direito de ir pacificamente para as ruas. Eu confesso a vocês que quando eu vi uma das primeiras manifestações, o povo que eu digo é povo, famílias na rua, marido, mulher, criança, numa pacífica manifestação, eu me empolguei. Realmente eu me empolguei. Eu me lembrei dos tempos que eu participava disso e cheguei até num determinado momento considerar de voltar a participar. É um exercício pleno da democracia. Mas de repente, vocês todos notaram, e não precisa ser nenhum gênio para perceber, que alguns elementos se infiltraram e começaram a usar de violência. Uma violência descabida, uma violência absolutamente desnecessária, como sempre, né? A violência nunca foi boa companheira em circunstância nenhuma e não seria numa manifestação dessa que ela poderia existir. Mas a gente percebia nitidamente que eram pessoas treinadas obedecendo uma voz de comando para que no determinado momento da manifestação eles passassem a violência no quebra-quebra, quebrando banco, quebrando agências de concessionária de veículos, destruindo veículos, destruindo e passando inclusive por cima de veículos de pessoas que estavam ali por causa do congestionamento. Pessoas do povo como eles, que culpa tem? Chegavam nos ônibus, depredavam os ônibus, punham fogo, numa atitude assim assintosa, todos mascarados para não serem identificados. Então, o que eles conseguiram com isso? E aí é que é o negócio, que quando eu disse que não precisa ser um gênio para perceber. Eles, naturalmente, esse grupo, e hoje estou convencido disso, estava esse grupo a serviço de alguém que não queria que houvesse manifestação de rua. Ou falei alguma coisa de absurdo nisso? Mas estava nítido, como realmente aconteceu. Aquele movimento democrático, bonito, aquela manifestação séria, minguou. O povo deixou de ir para a rua. Ficaram só os baderneiros e se convencionou chamar de vândalos. Só eles estão agora. As famílias, ninguém vai querer se expor. Ninguém vai levar filho, mulher para uma manifestação que de repente surge um bando de loucos aí a perpetrar os maiores atos de vandalismo. Agora, ontem eu assisti um programa de televisão em que um desses rapazes, com a maior singeleza do mundo, dizia: não, quebrar banco é sim, é porque ele tem uma motivação política. Uma motivação, eu não entendi isso. E foi dito em alto e bom som pela televisão no programa do como é que chama?
apresentador do BBB, meu colega, o Bial, né? E eu até estranhei que o Bial não falasse, mas justifica o quê? Então ele queria dizer que, como ele é socialista comunista, e o banco representa o capitalismo, que de certa forma se justificava o quebra-quebra em cima do banco. Mas olha o absurdo que esse rapaz falou numa televisão aberta com uma certa audiência, o programa do Bial. No entanto, ninguém contestou. Isso é flagrantemente um dos maiores absurdos e vem corroborar com a minha tese. Então quer dizer que amanhã eu vou reivindicar uma tarifa mais baixa pro ônibus, eu vou quebrar o ônibus, incendiar o ônibus. Ele justifica dessa forma. Quer dizer que amanhã eu vou fazer uma manifestação pacífica, com cartaz, com faixas, não, para diminuição, por exemplo, das mensalidades escolares. Então eu justifico eu quebrar a escola, botar fogo na escola. Esse é um precedente, um negócio perigoso. E o rapaz até instruído, via-se que era alguém muito bem orientado nessa direção. Mas o fato é que eles conseguiram acabar com as manifestações. Agora, em investigação policial, tem um quesito que é muito explorado. Primeiro ato, quando você pega um caso para investigar, é o seguinte: a quem interessa isso? Né? Ao responder essa pergunta, você já tem meio caminho andado. A quem interessaria acabar com os legítimos e democráticos movimentos de rua nas capitais? A quem interessaria isso? Aquelas pessoas que estavam sendo contestadas a nível estadual, a nível municipal e a nível federal. Então, de repente, este grupo estava a serviço deles e conseguiram esvaziar, não tem mais ninguém na rua, acabou. Agora, um outro aspecto também aí a se considerar. Eu não estou aqui para defender o exagero da PM, não. Em alguns casos comete exagero, sim. Às vezes é a falta do preparo, não é o policial o culpado, não. Ele é vítima da circunstância porque ele não é preparado para aquilo. A própria PM de São Paulo não estava esperando e não estava preparada para uma ação de rua, porque fazia muito tempo que o choque não ia para a rua para esse tipo de atividade. Então a culpa não é do policial coitado, não. A culpa é da instituição, se alguém for culpado. Mas vejam bem, se a polícia não agir, preste bem atenção, se ela não agir contra esses, e são agressivos, violentos, dão pedrada na cabeça do policial, tal. Se o policial não agir e ficar pacificamente vendo eles quebrarem uma instituição financeira, uma loja, saquear um supermercado, e se o policial não fizer nada, ele prevarica. Se ele faz, a sociedade reclama. Mas deram tiro de borracha. Mas o spray. Jogaram pimenta. Então pergunto eu, o que o policial vai fazer? Pegar um botão de rosa e ficar batendo nos menininhos? Não tem. Tem a certa altura, diante da violência, eu não conheço outro tipo de combate à violência, a não ser com violência, lamentavelmente. Agora, claro, os exageros, inclusive contra a imprensa, mas são pessoas da polícia não preparadas para a função. Podia diminuir o número de tiros de borracha? Acho que sim, em alguns momentos. Exageraram em bomba de efeito moral? Pode ser que sim. Agora, alguma coisa a polícia tem que fazer numa hora dessa, porque senão ela corre o risco de prevaricar.
Por falar em polícia, pensem nesse negócio das manifestações, tá? E tenham em conta o seguinte, já estão me dando sinal, tenham em conta o seguinte, que as grandes manifestações, direta já, os caras pintadas, nós fizemos um movimento de rua, manifestação ordeira e pacífica, e com essa manifestação nós derrubamos um presidente da República. E naquela ocasião ninguém precisou quebrar banco, botar fogo em ônibus, nada disso. Foi a legítima manifestação, o direito sagrado do povo de se manifestar. E essa atitude, aquela massa humana, vocês se lembram? Os jovens com aquelas caras pintadas, só com aquilo, cantando o hino, cantando músicas e acenando bandeirolas, derrubaram um presidente da República. Não precisa ter violência. Não precisa ter violência. Só para que você fique mais intrigado. Todo mundo esperava que no resultado do mensalão houvesse uma manifestação de rua, né? Não houve. Pense melhor nisso. Eu falei agora há pouco sobre polícia e eu tenho aqui, eu gostaria nesse momento de fazer um rápido parênteses aos meus queridos amigos policiais que me acompanham há tantos anos e em especial agora no Milk News. Vocês notaram que eu dei um recuo com relação aos problemas de reivindicação da categoria. Por dois motivos. Primeiro, em algumas ocasiões eu não fui bem compreendido pela categoria. Lamento isso. A minha intenção era a melhor possível. Segundo, que eu estava realmente muito chateado com o governo do Estado. E digo isso publicamente, eu não tenho por que não. Porque a mim tinha sido feita uma promessa de que algumas reivindicações seriam atendidas. E elas não vinham. Eu vou contar uma coisa, porque esse programa aqui também prima pela verdade. Eu estive com o governador durante 1h30, só nós dois conversando. Trouxe a ele uma série de coisas com relação à polícia. E principalmente na reivindicação do que eles chamam de NU, que a população pode até não saber, mas é nível universitário, essa excrescência que existia, e parece que agora vai ser sanado, está aqui a informação. Nível universitário, você exige do jovem que tenha um nível universitário para ingressar na polícia como investigador ou escrivão. Então, ele está lá dentro com essa exigência e não recebia nenhum tostão em função dessa exigência, o que é absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Havia uma promessa de que isso fosse sanado. Depois eu tive uma longa conversa, e eu quero aqui, categoria, se vocês sabem quão crítico eu sou, às vezes, de certas autoridades, imposto principalmente mais altos. Nos últimos anos, nesses últimos anos mais recentes, eu não vi nenhum delegado geral com tanta ligação com a própria categoria. E se isto está acontecendo, se essas pequenas melhorias estão vindo, deve-se muito, eu quero homenagear o delegado Blazek, delegado geral, meu amigo Blazek. Eu tive com ele durante mais de hora conversando também. Eu vi o sofrimento desse homem tentando conquistar alguma coisa em benefício da sua categoria. Sabe? Eu vi o sofrimento dele. Sabe? A desesperança em determinados momentos. A euforia quando ele achava que a coisa ia andar. Vocês estão de parabéns. Vocês têm nesse momento, e aproveitem esse momento, alguém na chefia geral da Polícia Civil que defende a categoria profissional. Vem aí então a informação de que o aumento é o seguinte, a população precisa saber também, porque quando vocês forem cobrar da polícia, tem que saber do outro lado. O governador deu 7% geral, para todo mundo, PM e civil, todo mundo 7%, muito bem. Depois, em relação aos escrivães e os delegados, teve alguma coisa a mais.
Para os investigadores e escrivães, o reajuste oscilará entre 8,5% e 18% agora, em 2013. E mais 15% e 25,7% no ano que vem. O ano que vem é daqui a 3 meses, daqui a 90 dias já é o ano que vem, não é isso? Então, nos próximos 90 dias, vai haver um aumento. De tal forma que o delegado de terceira classe, o salário inicial, hoje, é o vergonhoso R$ 7.500 para ser delegado de polícia de quinta classe. Vai passar agora, nesse ano, a 8.700. Continua vergonhoso. E a partir do ano que vem, 10.073. Pouco menos vergonhoso, mas não é nenhuma grande vitória. Entendam bem o que eu estou colocando. Vai começar a categoria com R$10.000. Pois bem, eu vejo duas coisas aqui, eu gostaria de ter até mais tempo para poder. Eu confio muito na palavra que me foi empenhada pelo governador, e a prova está aí. Demorou um pouco mais do que eu imaginava, mas veio. Não veio lá grande coisa, mas veio alguma coisa. E como ele me disse, eu não posso ultrapassar isso. Eu peço aos meus amigos de outras correntes políticas que entendam e se despojem do aspecto partidário. Existem leis que controlam. Não é o governador não pode chegar e falar, eu vou dar tanto de homem. Não. Existe, vocês sabem, a lei da responsabilidade fiscal. Ele não pode ultrapassar. E segundo ele me disse, eu não tenho meios para contestar, ele chegou no teto. Bateu no teto. Não tem como aumentar mais isso, nesse momento. Se você considerar em números absolutos, eu não me empolguei muito, não, numericamente. Não foi o aumento que eu imaginava. Mas eu tenho que me render às circunstâncias. Mas existe ainda a promessa de alguma outro tipo de melhoria, e eu acredito nisso. Agora, o que está havendo, mais seriamente, é o recrudescimento de um antagonismo latente que sempre existiu entre PM e Polícia Civil. Circulam aqui pelas internets da vida algumas relações de que tem coronel na PM que ganha 200 mil, outro ganha 150 mil, outros... Eu quero crer que não seja isso uma coisa mensal. Não, é alguém que estava lá com algum acumulado, algum tipo de vantagem que ganhou na justiça, que de repente recebe tudo. Então, o que eu fiz foi levantar o último lerite do coronel comandante da Polícia Militar. Ele teve um recebimento mensal bruto de 14 mil. Bruto, 14 mil reais. O cargo equivalente dentro da Polícia Civil é o delegado-geral. Recebeu 10.082, coisa parecida. Base. Então vocês vejam que em números absolutos pode até não parecer muita diferença. Mas se você for ver, é 40% a diferença. Nos dois cargos correlatos, da militar e da civil. Um ganha 14, outro ganha 10. É profundamente injusto. E isso é que o governador tem que tomar pé. Eu gostaria de me estender, mas é muito difícil. Eu vou dizer uma coisa, na relação que circula aqui na internet, tem uma relação da PM de ganhos de 40, de 50, de 51 e tal. É
E na civil não tem. Ninguém na civil, pelo que corre aqui, em sendo verdade essas relações, ninguém ganha mais que 18, 19 mil, o máximo. E na PM, vários oficiais coronéis, 50, 40, tem de monte, segundo essa relação. Então, isto é ilegal. Vocês estão acompanhando? É ilegal, é da Constituição, não é nem lei, é da Constituição, que diz que ninguém no serviço público, no executivo, legislativo, judiciário, seja lá onde for, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal. 28 mil reais. Esse é o máximo, esse é o teto. Tanto é que vocês estão vendo que os funcionários do Legislativo do Senado tiveram seus salários congelados a nível de 28 e vão ter que restituir ao Estado a diferença que receberam, tanto do Senado quanto do Legislativo. E por que não do Executivo? É ilegal. Não acredito que vá conseguir recuperar isso. Não. Mas tem que colocar um teto nos 28. Isso sem dúvida alguma. Eu vou fazer um novo programa com relação a esse assunto. E vou tratar da desmilitarização da Polícia Militar. E quem sabe, uma utopia, né? A unificação das polícias. Uma polícia só. Um Copom só. Um CEPOL só. Uma academia só. Um panelão administrativo só. O Estado vai economizar milhões e milhões. E essa diferença pode ser aplicada num aumento, num resgate da dignidade da função do policial. Eu vou chegar lá, eu estou com todo o projeto aqui, prontinho, que eu vou encaminhar, vou levar às mãos do governador. Não é nada de novidade, porque esse projeto novo foi baseado num projeto de muitos anos atrás, do procurador do Estado chamado Ítalo Bustamante Paulucci, já falecido. Eu tive acesso a esse documento, burilamos, trabalhamos, constituímos um grupo, analisamos. Eu faço questão, por desencargo de consciência, entregar na mão do governador. Se ele vai usar, se ele vai jogar no lixo, se ele vai também, o problema é dele. Eu vou cumprir minha obrigação como cidadão. É só isso que eu quero. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Divulguem o Milk News, que de repente tem muita gente interessada que ele deixe de existir. Um grande abraço. Até a próxima.